Você está estudando para concurso? Então me diz se isso te soa familiar. Você passou o dia todinho estudando. Foram 4, 5, 6 horas de dedicação e concentração total nos livros. E tudo isso para quê? Para no dia seguinte, não lembrar de praticamente nada do que estudou. Parece que nada entra na sua cabeça e você se sente frustrado e sem saber o que fazer. Se isso já aconteceu com você, não se desespere, porque isso é mais comum do que você imagina. Mas a boa notícia é que dá para resolver. Hoje você vai conhecer 2 técnicas de estudo que foram feitas para que você estude qualquer assunto apenas uma única vez. E nunca mais esqueça o que acabou de estudar. E aí, quer aprender a fazer isso? Turbinar as suas chances de aprovação em qualquer concurso? Então já deixa o like no vídeo e vamos começar a estudar do jeito certo. Existem 2 modos de atuação em nosso cérebro que estão presentes no dia a dia de qualquer pessoa. Uma boa técnica de estudo para concurso deve usar estes 2 modos, explorando o que cada um tem de melhor. Entretanto, o cérebro nunca está nos 2 modos ao mesmo tempo, pois eles agem como se fosse um interruptor. Quando um é ligado, o outro é automaticamente desligado. Estou falando do modo focado e do modo difuso. Modo focado. Imagine um piloto de avião em pleno voo. Após uma decolagem tranquila, a aeronave atinge a altitude de cruzeiro e o piloto automático é acionado. A partir desse momento, o piloto relaxa em sua cadeira e passa a conversar de forma descontraída com a tripulação da cabine, talvez até contando algumas piadas novas que aprendeu. De repente, um alerta sonoro dispara na cabine, fazendo com que a tripulação fique em silêncio e em estado de alerta, tentando identificar a origem do problema. O piloto, que estava relaxado em sua cadeira, automaticamente adota uma postura mais ereta. Seu rosto fica sério e sua mente está pronta para comandar a equipe e reagir à situação. Essa mudança do estado de atenção do piloto significa que ele passou seu cérebro para o modo focado, que é aquele momento em que estamos totalmente concentrados em alguma atividade específica. E acontece exatamente da mesma forma com os estudos. Quando estamos estudando uma matéria, toda a nossa atenção deve estar exclusivamente naquele assunto. Por isso, devemos eliminar qualquer fonte de distração, como TV, internet ou celular. Entretanto, já é cientificamente comprovado que não conseguimos manter um estado de atenção total por um período maior que 60 minutos. O modo difuso. Neste modo, nosso cérebro atua como o piloto automático do avião. Apesar de manter a sua capacidade de processamento, ele não está focado em uma tarefa específica. E onde isso entra nos estudos? Simples. É no modo difuso que as novas informações processadas no modo focado serão armazenadas na mente, através da criação de conexões cerebrais, sinapses, entre o novo conhecimento e conhecimentos já existentes no cérebro. Tudo isso em piloto automático, sem que você esteja sequer consciente de que isto está acontecendo. Isso acontece naquelas situações em que você fica horas focado na resolução de um determinado problema sem chegar a uma solução. Aí então, horas depois, durante um banho ou uma caminhada, e às vezes até durante um sonho, quando você não pensava ativamente no problema, a solução surge na sua mente como um passe de mágica. O principal erro dos estudantes. O grande erro que a maioria dos estudantes comete é estudar usando técnicas de estudo para concurso que usam e abusam do modo focado, o que gera um enorme esforço e cansaço mental e, consequentemente, uma baixa absorção do conteúdo estudado. No gráfico na tela, você pode ver o percentual de retenção que uma pessoa que estudou por mais de 2 horas sem intervalos consegue se lembrar do assunto após 24 horas. Veja que é uma curva descendente. Quanto mais você estudar sem fazer intervalos, menos você vai aprender. Ou seja, na verdade, você está apenas perdendo tempo fazendo isso. Já para quem estuda por até 2 horas sem intervalo,
o gráfico passa a ter uma forma diferente. O ponto final está mais baixo que o inicial e mais alto do que o meio. Isso acontece porque nosso cérebro tem uma tendência a armazenar melhor as informações do início e do fim de um conteúdo, mas ignorar os conteúdos intermediários. Ainda assim, não é eficiente estudar por 2 horas seguidas. Veja no gráfico que a assimilação final ficou em torno de 50%. Agora veja nesse outro gráfico o que acontece quando você faz pequenas sessões de estudo intervaladas. A sua retenção permanece a mesma no início e no final, com uma pequena queda no meio do tempo. Esse é o grande segredo dos estudos. Quanto mais inícios e fins você tiver, mais se lembrará. 2 técnicas de estudo para concursos salvadoras. Primeira, a técnica Pomodoro. Pomodoro significa tomate em italiano. Essa técnica tem esse nome porque foi criada usando um timer de cozinha que tem formato de tomate. A técnica consiste em programar um timer em 25 minutos, onde você deverá usar o modo focado para estudar. Depois deste tempo, vem um timer de 3 minutos, onde você deve virar o interruptor do seu cérebro para o modo difuso e permitir que ele crie as sinapses que vão permitir que o conhecimento seja retido por mais tempo. Desta forma, você terá uma memorização constante ao longo do tempo e sua mente estará sempre descansada, e você vai poder estudar por várias horas com aproveitamento máximo. É importante explicar que a cada 3 pausas de 3 minutos você deve fazer uma pausa maior, de 11 minutos. Assim, a cada 2 horas de estudo, você passará 100 minutos em modo focado e 20 minutos em modo difuso. Onde achar um timer? Hoje você não precisa comprar um timer de cozinha, porque existem aplicativos gratuitos para celular que possuem timer. Basta fazer uma busca no Google Play ou na App Store para encontrar um modelo que você goste. Com essa técnica, você pode organizar uma rotina diária de estudos que permita o máximo de aproveitamento do tempo. O ideal é que você dedique ao menos 1 hora para cada matéria, pois este é o tempo ideal para iniciar o processo de memorização, como você vai ver a seguir. Segunda técnica, a repetição espaçada. A melhor maneira de armazenar uma informação na sua mente e fazer com que ela fique disponível por muito tempo é utilizar o sistema de repetições espaçadas. Nessa técnica, você precisa repetir uma informação pelo menos 5 vezes antes que ela seja gravada em nossa memória permanente. Só que, logicamente, não adianta ler um texto 5 vezes seguidas para memorizar o conteúdo. Existe uma distância ideal entre as repetições para que os resultados sejam efetivos. Primeira repetição: 10 minutos após estudar por 1 hora. Segunda repetição: 1 dia após a primeira revisão. Terceira repetição: 1 semana após a segunda revisão. Quarta repetição: 1 mês após a terceira revisão. Quinta repetição: 3 a 6 meses após a quarta revisão. A divisão dos blocos. Você já deve ter percebido que cada bloco de estudos deve ter seu próprio cronograma de revisões espaçadas. Se você estudar 8 horas por dia, então você terá 8 blocos para revisar. Agora, antes que você diga que não tem tempo para estudar mais 5 vezes tudo que já estudou, calma, porque cada revisão não deve demorar mais do que 5 minutos. Já vou te mostrar como. Além disso, veja que os prazos das revisões são cada vez mais espaçados, pois esse espaçamento é o tempo médio que uma informação dura na memória após cada repetição. E a cada revisão, a informação ficará retida na sua memória por mais tempo e com menos esforço de repetição. Se o seu volume de material a ser estudado for muito grande, é recomendável usar técnicas de leitura dinâmica para acelerar o processo. O ideal é que você tenha um fichário ou pasta onde você possa organizar por data os resumos ou mapas mentais que fez, para diariamente olhar o que precisa ser revisado. Outra dica importante é: faça a revisão
antes de estudar o próximo assunto da matéria. Geralmente os assuntos são interligados, e desta forma você reforça seu conhecimento anterior e compreende melhor o conteúdo novo. Essas técnicas de estudo para concurso deixam qualquer concurso mais fácil de passar. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Como você estuda hoje em dia? Suas técnicas de estudo usam o modo focado e o modo difuso? Ou será que você está afundando a cara nos livros o dia inteiro, mas não consegue evoluir como gostaria? Um abraço e até o próximo vídeo.